Olá, Alexandre Martins, canal Preparador Anônimo, seja bem-vindo. Esse é o nosso vídeo de retorno. Agradeço, primeiro de tudo, quero agradecer a paciência de vocês, obrigado por aguardarem. Agradeço a gentileza de alguns que entraram em contato para perguntar o que estava acontecendo. Enfim, vamos lá. Nós ficamos 6 meses sem postar nenhum vídeo, porque eu tive algumas dificuldades aí na vida. A gente está fazendo uma transição de carreira de vida. Tá? Estou me reestruturando e as coisas às vezes não saem como a gente planeja. E como infelizmente o YouTube não é a ferramenta principal de manutenção da qualidade de vida, digamos assim, né? A gente tem que correr atrás das nossas necessidades. Eu tive que procurar um trabalho e estou fazendo algumas outras atividades. Enfim, mas mesmo assim eu vou tentar levar o canal aqui para frente e conciliar com o minha nova atividade, digamos assim. Tá? Então, novamente eu peço desculpas pelo desaparecimento forçado, mas estamos aí. E como vocês podem perceber, eu também estou com um pouco de gripe. Acabei ganhando um brinde no final de semana, né? Fiquei na friagem, enfim. Nada que uma noite de sono não resolva. Mas vamos lá. Eu tinha uma dezena de assuntos para comentar com vocês esses 6 meses que eu fiquei afastado. Mas as coisas são tão dinâmicas, elas acontecem de forma tão rápida que a gente acaba perdendo o fio da meada. Quando a gente pensa em gravar alguma coisa, já passou. Então, os assuntos eles estão correndo muito rápido, as coisas estão acontecendo de uma forma muito dinâmica. Tá? E, às vezes, o preparador mais experiente, ou aquele que está iniciando, né, ele acaba perdendo algumas sutilezas, deixando passar. Porque as coisas, as informações principalmente, elas são muito emboladas. Elas vêm de balde. E a impressão que passa é que uma tenta afogar a outra. E na realidade é isso mesmo. As informações elas são postas numa grande quantidade para que você não consiga, para que nós não consigamos pegar aquele fio da meada e esticar ele. Nós temos que prestar muita atenção na quantidade das informações e na qualidade das informações que são jogadas para a gente nas mídias, sejam elas quais forem. Pensando nisso, tá? E levando em conta todos esses assuntos que estão por aí, desde o meu último vídeo que eu comentei com vocês, nós tínhamos aí uma evolução da guerra da Ucrânia, que ainda está aí, infelizmente. Nós temos agora um conflito no Oriente Médio, um conflito aberto, que aparentemente já sumiu um pouco da mídia. Parece que já não tem tanta atenção da mídia, embora ele ainda esteja acontecendo nos bastidores. Nós tivemos aí a queda do Nicolás Maduro, né, que foi retirado de uma forma cinematográfica, à la Missão Impossível, né, praticamente da sua cama na Venezuela. Agora nós temos aí no desenrolar, tá, e possível replay da situação em Cuba. Nós temos aí o desenrolar da continuidade da guerra, uma guerra aberta entre Israel, Irã, Hezbollah e todos aqueles grupos, né, de vítimas da sociedade que o pessoal costuma classificar por aí. Não pode falar o nome aqui, senão o algoritmo chuta a gente para fora. Né? Então é uma coisa meio maluca. As informações elas acabam colapsando umas às outras. E uma coisa muito interessante, né, é que a gente acaba levando no bolo da sutileza são aqueles detalhes. Ninguém mais fala daquele asteroide, nave espacial, vulgo pedra do espaço que vinha para cá, agora já ninguém mais vê se vem ou não vem. Ninguém mais fala das dicas do cinema sobre os alienígenas que estão vindo aí nos filmes do Spielberg. Uns juram por Deus que é uma dica, ele mesmo já falou na mídia que aquilo tudo é verdade, tudo é realidade. Né? Então a gente não sabe se é uma dica de alguém que sabe muito ou marketing. Né? Vai saber, né? Quem sabe? O cinema às vezes dá dicas, mas enfim. Teorias da conspiração à parte, como diz o nosso amigo Davi, né? Lá da AKV, teorias da conspiração duram só 6 meses, depois viram uma realidade. Então, assustadoramente é o que está aparecendo. Agora a bola da vez, né, não é mais o holocausto nuclear que um confronto aberto entre as grandes potências no Irã pode acontecer. Gente,
Eu falei diversas vezes no grupo aqui do canal, que eu ainda mantenho ainda, e tenho conversado com muitas pessoas, inclusive alguns preparadores de fora, tá? E eu tenho posto o meu ponto de vista que eu vou dividir com vocês aqui, tá? É simples. Não vai ter terceira guerra mundial, ninguém vai explodir bomba atômica na casa de ninguém, e por aí vai. O que que acontece? O medo e essa loucura toda é fomentada pela mídia. Tá? Esse medo, ele é patrocinado. Por que que ele é patrocinado? Pessoas com medo são fáceis de serem controladas. Isso é básico, a gente já viveu isso, a gente já conversou a esse respeito. Segundo ponto, dinheiro. Alguém em sã consciência vai imaginar que países que estão tentando se fixar como potências mundiais, que estão correndo desesperadamente atrás de capitalizar, expandindo o mundo afora, um exemplo, a China, tá? Existe dentro do Brasil uma fábrica de carros dela, existem fazendas dela, existem propriedades dela. Todo dia que você vai no aeroporto você vê chegando uma grande quantidade de cidadãos chineses para cá. Vocês acham mesmo que depois de todo esse esforço eles iam procurar uma guerra para se devastar? Tá, tudo bem. Estende essa mesma visão para a Rússia, apesar de estar lá enrolada, apanhando de cinta da Ucrânia. Você acha que eles vão ficar nessa condição de começar uma guerra para acabar com tudo e perder? Os Estados Unidos é a mesma coisa. Né? Faz, vamos começar uma guerra aqui porque a gente não tem nada melhor para fazer, vamos acabar com o mundo, afinal das contas a gente não precisa de mais nada, né? Gente, na boa, de coração, tudo se resume a dinheiro, tudo se resume a comércio, tá? Sempre foi, sempre vai ser. Ah, mas o capitalismo não interessa a sua versão, sua visão sobre capitalismo, socialismo e etc. Interessa que o mundo funciona dessa forma. Se você gosta ou não gosta, é uma opinião sua, assim como a minha está aqui. Sabe? E funciona da seguinte forma: ninguém vai matar ninguém, ninguém vai brigar com ninguém. Tá? Eu vi um mapa esses dias, né, eu até compartilhei no grupo lá, não sei se o pessoal chegou a ver direitinho. O mundo dividido em 3 partes. Tá? As Américas, o Centro e a Ásia. Cada uma das grandes potências dominando a sua parcela do globo. Onde ali ele teria seu centro de ação direta e poderia ali fazer uma ramificação. Na minha humilde e ignorante opinião, nós estamos vendo aí uma reformatação, tá, da globalização. Só que ao invés agora de serem indivíduos, estados individuais, serão blocos, tá, de comércio. As Américas sob domínio americano, a Rússia e a China dividindo ali a Europa, leste europeu, a Ásia, etc. Por que eu falo isso? Porque tudo, como eu disse, se resume a comércio. Tá? As guerras, elas são utilizadas como ferramentas para fixação comercial. E é isso aí que a gente está vendo. Tá? Vou dar um exemplo para vocês. Uma coisa que as pessoas não observam. Né? Agora, algumas pessoas mais atentas, elas até chegam à mesma conclusão. Vocês acham, sério, que os Estados Unidos viria aqui na América do Sul derrubar o Nicolás Maduro simplesmente porque ele é malvado? Porque ele fazia mal ao seu próprio povo? Tá? Seria muita infantilidade ou muita ingenuidade da nossa parte achar que foi só isso. Mas, né, não, ele veio aqui para salvar o povo venezuelano. Não fez mais que a obrigação, demorou muito. Tá? Então, outros governantes já deviam ter feito a mesma coisa. Só que nenhum dos outros governantes tinha a visão estratégica de realinhamento global que o amigo está aí agora, né? O Trump está fazendo agora. Por quê? Antes de você mover uma peça do tabuleiro do xadrez mundial, você tem que ter o respaldo. Tá? Ou para quem joga poker, não é o meu caso, você tem que ter uma boa mão para poder, né, ter o seu Royal Flush. Ou o brasileiro que joga truco, ele tem que ter uma mão boa para poder dar um truco potente e não tomar na cara invertida. Então, aonde ficam as maiores reservas de petróleo do mundo hoje? Venezuela. Então, agora que o Trump considera a Venezuela um estado americano, inclusive já está lá com forças militares e etc., o povo já tem comida nos mercados, está
está revivendo, reformatando a sua realidade, ele tem acesso às maiores fontes de petróleo do mundo. Eu já ouvi notícias, e vocês já devem ter acompanhado também, que ele está abandonando a OTAN e está encerrando parcerias históricas com o Oriente Médio. Tá? Ou vocês acham sinceramente que ele iria lá atacar o Irã, tá? Para provocar parceiros internacionais a cumprirem suas obrigações contratuais, digamos assim, dentro dos seus tratados bilaterais, né? Para saber do que eles seriam feitos, se eles iriam mesmo cumprir os acordos ou só estavam esperando que ele fizesse tudo por eles, como é feito desde a Segunda Guerra Mundial, ou ele chegaria ao ponto de pedir de chegar aos parceiros do Oriente Médio, Arábia Saudita e tudo mais, e simplesmente comentar e encerrar bases, vocês façam a sua parte, senão eu vou largar a mão de vocês. Quando na história ele falaria um negócio desse sem ter um respaldo financeiro? Vulgo petróleo? Nunca. Né? Os Estados Unidos vai voltar a ser a maior potência do mundo, seguida pela China e pela Rússia. E todos os outros países do mundo vão se alinhar a esses blocos. Tá? E essa vai ser a real situação das próximas décadas. Tá? Não sei se continuará assim para sempre, né? Para sempre é muito tempo, mas essa é a situação que está se desenhando, pelo que eu tenho visto e pela minha humilde opinião. Vocês podem, lógico, e eu até gostaria que vocês se discordassem e fizessem o contraponto aqui, ou lá no grupo, né, do canal, no WhatsApp, para que nós pudéssemos conversar a esse respeito. E até se proponho que quem queira discutir, abrir uma live para a gente bater esse papo, que seria extremamente interessante. O porquê disso, gente? Gerou-se muito medo, muita especulação que vai haver guerra, não vai haver guerra, terceira guerra mundial, blá 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 blá, e não se prestou atenção naquilo que realmente necessitaria ter atenção. Tá? Então, enquanto os Estados Unidos realinha a segurança global das Américas, caçando os narcotraficantes que dão prejuízo financeiro ao sistema médico e policial e ao estilo de vida americano, né? Isso inclui os nossos aqui, tupiniquins, ele cobra de outros países que façam o mesmo. A Europa está acordando agora, quase tardiamente, para algumas situações muito ruins dela. Tá? A Ásia, países da Ásia, o Japão já proibiu abertamente, né, situações, digamos assim, de caráter religioso, caráter político, que não seja o seu próprio dentro do seu território, tipo, na minha casa mando eu, né? Se você não gostou, a porta da rua, serventia da casa, né? Países já estão deportando aqueles que eles abrigaram, que não respeitam as políticas do dono da casa, tá? Por enquanto aqui nós ainda temos a política da casa da mãe Joana, né? Então, mas logo logo isso também tende a acabar por força comercial e força militar também, que tem um peso gigantesco, mas acredito que por sermos um território continental, não um país muito pequeno, o tamanho de uma das nossas cidades, né, seria mais difícil, mas aquela história, quem tem medo, né? Então é assim que funciona. Mas nada como você ter moedas de trocar parte de seus territórios para livrar a cara de outros, digamos assim. Mas enfim, o que é que nós não estamos olhando? O que é que nós não estamos vendo? Passado todos esses rumores de guerra, os tambores de guerra, né? Como dizia lá o RPM na década de 80, né? Rumores de guerra no país vizinho, etc, etc, etc. Para quem já ouviu a famosa rádio pirata, né? Você imagina lá que um jovem aí, meteorologista, deu uns 5 minutos de hombridade e resolveu abrir a boca e colocou lá que nós estamos correndo um perigo imenso com um fenômeno climático que é recorrente, mas dessa vez ele veio com força total, que é o famoso El Niño. E ninguém botava fé no menino, até que uma cidade aqui começou a se mobilizar e até que outras pessoas mundo afora começaram a ficar espertas. Olha, a coisa vai ficar feia. Então nós temos que olhar para a realidade.
E está aí, né? Já diversos especialistas e autoridades no assunto, né, corroborando o garoto que realmente nós teremos o pior El Ninho dos últimos séculos. E a última vez que isso aconteceu, lá nos anos 1700 e bolinha, 1870 e alguma coisa, milhares de pessoas morreram de fome, com secas gigantescas, e agora vão ser secas, vão ser inundações, e etc, etc, etc. Aí eu pergunto para vocês, vocês estão preparados? Vocês estão se preparando? Ah, mas não vai acontecer. Vai pagar para ver? Tá? É a mesma coisa da pandemia. Não, não é nada. Ah, e agora? Né? E tá aí. Tivemos aí um princípio de uma crise sanitária com o hantavírus, né? Que virou, parece, algumas situações tipo, não colou. Aí tivemos um princípio de crise sanitária com ebola, que também não colou. Mas elas existiram. Tá? Não dá para falar que não aconteceram. Aconteceram, pessoas morreram. O ebola está aí. Um voo da Air France vindo da Europa para os Estados Unidos foi proibido de pousar nos Estados Unidos, teve que retornar para um outro país, né, porque ele tinha uma suspeita de passageiro com a doença. Então, não é uma coisa assim tão banal. Né? Só não colou porque as pessoas não fizeram alarde, não fizeram a política do terror, simplesmente foram para cima e finalizaram, agiram de forma correta, não capitalizaram politicamente em cima dessa questão. Tá? Então nós temos que entender que essas situações elas estão sim aí acontecendo e nós temos que ficar atentos a essas possibilidades, principalmente agora com essa ameaça real que é o El Ninho, que está chegando aí às nossas portas esse ano, né? E teremos um verão aí abrasador. Nós temos já aí o nosso princípio de outono e inverno bem diferenciado, com temperaturas e quantidades de chuva e frio e clima bem extremo, que já prenuncia que o nosso inverno pode ser um inverno muito atípico, muito frio, tá? Segundo os especialistas, ou totalmente o inverso, gerando muita chuva no sul, secas no centro-oeste, sudeste, no nordeste, gerando aí perdas no agro muito grande. Mesmo que você não goste do agro, né? Você seja um dos camaradas que acham que o agro é malvadão, você ainda precisa comer. E não tendo comida, você não vai comer. Tá? É simples assim. Gostando ou não gostando, você vai passar necessidade assim como todos os outros se você não se preparar. Eu acredito que nós, preparadores, nós precisamos parar um pouco com as especulações, parar um pouco com os achismos e começarmos a agir. Tá? A época de tentar convencer as pessoas, ela já acabou. Tá? Agora é a época em que nós começamos a nos movimentar para que nós não passemos a necessidade que pode estar aí por vir. Tá? Então, o que é que eu recomendo a todos? Famoso e básico plano de fuga, armazenamento detalhado de suprimentos e insumos, em que você consiga passar aí por uma temporada de no mínimo 3 meses, 3, 6, 9 meses, um ano, né, com o mínimo de dignidade. Não é uma corrida aos mercados, longe disso, tá? Se bem que essa narrativa é tão verdadeira que hoje eu vi uma notícia no Instagram, eu não consegui salvar a notícia, mas deve ter encaminhado para alguém também deve ter visto aqui, em que o Exército Brasileiro já estava treinando para simulações de saque e desordem pública devido à falta de comida nos mercados, treinando a contenção de multidões. Né? Também já houve o treinamento de contenção de ataques radiológicos e biológicos. Tá? Então, se você começa a pensar as informações que vão aparecendo e você começa a fazer aquele ligue os pontos, você não dormiria direito, você começaria a ficar esperto e começaria a ficar preocupado. Ah, mas Deus é brasileiro e nada acontece. Deus é brasileiro, Deus é mundial, Deus é um só, mas se você pensa assim, boa sorte. Tá? Eu recomendo a todos que se previnam. Não custa nada ir no mercado, ao invés de comprar 1 quilo de arroz, compra 2. Não custa nada, ao invés de pegar 1 galão d'água, pegar 2. Tá? E mesmo a situação financeira do Brasil estando a ladeira abaixo, né, com inúmeras empresas pedindo recuperação judicial,
nós ainda temos a chance de comprar itens no mercado, mesmo estando caros, nós temos a chance ainda. O problema vai ser quando eles não estiverem mais disponíveis. Então, eu recomendo que as pessoas, por via das dúvidas, né, que pequemos pelo excesso e não pela falta, que seria extremamente importante. Porque se eu estiver enganado e todos os demais que pensam como eu estivermos enganados, o que eu rezo com veemência para que eu esteja, tá? Nós apenas teremos aí uma dispensa cheia, a qual nós poderemos dividir com as pessoas que precisam de verdade, né? Menos afortunadas. Mas, se eu estiver correto, nós não passaremos um perrengue aí sem necessidade numa temporada extremamente difícil. E ainda, né, se junto a esse El Niño tivermos outras contingências, digamos assim, estaremos ainda preparados nessa mesma vertente. Porque a ideia de nós, preparadores, é que nós estejamos preparados para todas as possibilidades, correto? Vocês devem ter percebido que nessa volta eu não estou mais fazendo a política de ficar medindo palavras ou tentando fazer a coisa ficar bonita. Tá? De agora para frente eu vou ser bastante realista, não alarmista, tá? Detesto alarmismo, mas eu não vou ficar preocupado em medir as palavras e ficar tentando agradar. Eu vou falar o que tem que ser falado, tá? Talvez isso seja decorrência de alguns solavancos da vida, mas a gente acaba aprendendo. Para aqueles que estão no canal, vocês entendem que um pingo é letra, tá? É muito mais do que eu, né? Que as coisas estão aí e devem ser observadas, né? Elas estão à disposição, basta que nós as olhemos com um olhar mais crítico. Nós temos aí referências mundiais de informação, tá? Que são muito boas em pesquisas, né? Eu tenho algumas referências que eu compartilho com vocês também muitas vezes, né? Eu gosto muito de escutar pessoas inteligentes, muito mais inteligentes do que eu, né? Que não é difícil, né? São pessoas especializadas que acompanham a geopolítica e dividem esses assuntos. Nós temos aí pessoas que são capazes de dar dicas sobre isso. Então eu gostaria que vocês também procurassem informações em todas as vertentes, não só naquelas que agradam ao nosso ponto de vista, mas que também desagradam, e que nós façamos um balanceamento dessas informações a título de chegar à verdade. Então é isso aí, gente. Eu agradeço esses 23 minutos, 24 minutos que nós estivemos juntos aqui novamente. Eu prometo para vocês não desaparecer mais, pelo menos postar mais alguns vídeos, tá? Compartilhar com vocês alguma coisa da minha nova atividade, assim, sempre que for possível, embora ela seja bastante restrita, tá? E eu agradeço novamente a atenção de vocês, a paciência, tá? E se vocês quiserem trocar informação, nós temos lá no WhatsApp o número do celular que está lá, é só entrar e pedir para ser colocado no grupo do canal, o grupo do Preparador Anônimo, e que temos pessoas lá que nós discutimos bastante diversos temas. Nós temos muita gente lá que gosta só de olhar e acompanhar, né? São pessoas muito discretas e que participam em alguns assuntos bem específicos. Nós temos lá uma gama bem variada de pessoas com suas linhas de trabalho. Isso é bastante interessante, que nós temos uma diversidade legal. Tá bom? Obrigado de coração por estarem aqui comigo, que espero o contraponto de vocês e que nós possamos conversar aí mais sobre o tema. Agradeço de coração a presença de todos. Obrigado. Meu nome é Alexandre Martins e você está no canal Preparador Anônimo.